Bom, vamos a mais uma aula aqui no Portal do Vestibulando. Agora é vez de falarmos sobre o Egito Antigo, que, segundo o historiador grego Heródoto, foi uma dádiva do Rio Nilo, um presente do Rio Nilo. Isso, evidentemente, fazendo referência às condições onde surgiu aquela sociedade, numa área desértica, e que o Rio Nilo acabou gerando recursos, né, gerava recursos necessários para que conseguisse surgir essa sociedade, se desenvolver em uma área desértica. Havia a caça nas margens, a pesca, né, de repente o comércio no Nilo. Então isso, quando Heródoto fez essa referência, né, estava ligado exatamente a essa, primeiro, dependência da sociedade egípcia em relação ao Nilo, mas depois eles conseguiram adaptar o Nilo às suas necessidades, construindo diques, canais. Daí o porquê também o Egito, a exemplo do que ocorreu com a Mesopotâmia, era chamado de sociedade hidráulica, dessa relação deles com os rios da região, nesse caso do Nilo. Bom, então aqui o Egito, localizado no nordeste da África, ali próximo, né, na região do Mar Vermelho e do Mar Mediterrâneo, numa área quase de confluência. E aqui nós temos, né, a construção do que foi o Egito, né, nas margens fertilizadas pelas águas do rio, onde eram realizadas principalmente aí a prática agrícola. Que nós temos aqui, da mesma forma, mostrando do que era o Egito, a divisão deles antes da unificação que foi realizada por Menes, no ano 3200 a.C. Então nós tínhamos o Alto Egito e o Baixo Egito. Só depois que nós vamos passar por um processo de unificação. Bem, nisso ainda, mostrando para nós agora como era aquela movimentação do Nilo, né? Porque nas margens, percebam que nós temos aqui de ambos os lados, nesse caso aqui o rio Nilo ganhou volume, então há a inundação das margens. Isso no período de junho a setembro. A partir de outubro, a água começava a descer. E ao descer, ele fertilizava essa margem. Quer dizer, então realizavam o plantio. E a partir de março, novamente, né, março, junho, ou março, abril e maio, a colheita, até as proximidades ali de junho. Então, era dessa forma, né, que o Nilo ele vai se construir. Isso no primeiro momento. E percebam que a ameaça, de repente, de inundações, né, para as casas mais próximas, claro, era presente. Por isso que depois eles vão construir canais para levar essa água para mais distante e não correr esse risco de inundação. Bom, disso ainda o que nós temos? Aqui a ilustração, né, desse período, dos canais de irrigação. Percebam aqui, ó, os canais que eram normalmente cavados quando o rio estava com volume mais baixo. Porque depois, quando enchia essa água, ela era levada para outros locais para realizar o plantio. E disso, o que nós temos? Mais à frente, em outras áreas, eles cavavam, né, os diques, né, como se fossem popularmente os buracos, né, para onde a água ela ia ser represada, ela ia ser guardada para realizar o plantio em áreas mais distantes. Né? Quer dizer, ela acabava ficando presa ali, porque depois que secava, novamente o rio, que baixava o volume, aí o que acontecia? Já ficava uma área, uma água represada mais à frente. Aqui, ó, uma outra ilustração, né, dentro daquela visão, como era a prática da agricultura, as atividades que realizavam na margem do Nilo. E também aqui percebemos a presença de embarcações para comércio, de repente, outros a pesca. Então, quer dizer, eles conviveram com esse Nilo, né, nas margens do Nilo, onde realizavam aí diversas atividades. Aqui, algo interessante sobre o período, gente, que foi muito utilizado pelos egípcios dentro da sua escrita, né, dos seus 3 tipos de escrita, mas claro que não foram usados todos aqui, é a produção do papiro. Eles extraíam, percebam lá, o junco das margens, né, das áreas mais alagadas do Nilo, para depois conseguir bater sobre esse junco e produzir o papel. E de lá eles iam e faziam os pergaminhos, né, muito utilizados naquele período, até mesmo em fases ali da Idade Média. Né, eram bastante utilizados esses pergaminhos. Bom,
Isso tudo a partir do papel, né, que era o que produzia o papiro, né? Bom, aqui o que nós temos sobre a formação do Estado, né, no Egito Antigo. Primeiro, nós tínhamos os nomos, que eram aldeias, eram comunidades agrárias, que eram governadas pelos nomarcas, né, que seria uma aristocracia do campo. Então, eles tinham poderes, quer dizer, eram várias. O Egito era todo fragmentado em nomos. Entretanto, depois, né, devido às brigas entre eles, vai ocorrer um processo de formação do Alto Egito e do Baixo Egito. Normalmente, nomos se uniam para se fortalecer diante de ataques inimigos, até a formação de duas regiões, né, do Alto Egito e do Baixo Egito, mas ainda fragmentado. Ainda não era, né, o que nós chamamos do Egito Antigo. Não havia uma centralização. Isso só vai ocorrer, essa unificação, a partir do governo do Menes. Quer dizer, o Menes centraliza e começa o governo a partir de 3200 a.C. Aqui, para nós, a simbologia. Percebam, o Baixo Egito, mais próximo ali à região do Mediterrâneo, e o Alto Egito. E percebam que há uma diferença na cor das coroas, né, desses governantes, do Baixo e do Alto Egito. E aqui, mostrando para nós que o Menes, em 3200, ele centraliza, né? Ele era do Alto Egito, ele domina o Baixo Egito e promove o processo de unificação. E, a partir daí, cria-se um simbolismo dentro dessas coroas, né, para unificar as coroas. Aí, o que nós mostramos lá? Que a coroa branca ela era, né, do Alto Egito. E aí, depois, nós tínhamos a coroa vermelha, né, do Baixo Egito. Só que depois passamos por um processo de unificação. E aí, na simbologia, a coroa ela ficou mesclada, branca e vermelha, para simbolizar que houve a unificação. Mas no período de guerra, a coroa era azul, né, simbolizava que o Egito estava em guerra. Quer dizer, uma fase diferente da história deles, né, quer dizer que não era tão usual a coroa azul, né, a não ser em períodos de guerra mesmo. Bom, agora sobre essa periodização da história do Egito. Né, começamos com o Antigo Império. Então, nesse Antigo Império, foi quando ocorreu, a partir do Menes, né, quando ocorre o processo, né, de unificação. Né, quer dizer, quando nós temos ali a formação do Egito Antigo, né, e nessa formação do Egito Antigo é quando os faraós eles conseguem quebrar aquele poder, né, dos nomarcas. Né? Os nomarcas tinham grande poder ainda durante o governo do Menes, depois um pouquinho mais. E aí, o que aconteceu? Foi nesse período que ocorreu a construção de grandes pirâmides, né, de Quéopes, Quefre e Miquerinos, por exemplo, né, que foram todas nessa época. Bom, depois do Antigo Império, nós tivemos o Médio Império. Muitas brigas, muitas revoltas, e o Egito foi dominado por um povo, pelos Hicsos, que migraram para a região e dominaram também o Egito durante, né, aí aproximadamente 150 anos, né, de duração desse domínio dos Hicsos sobre o Egito. Bom, depois nós temos a fase do Novo Império. Né? Na época que eles conseguem expulsar os Hicsos, né? Nesse período aí, nós temos também um período de expansionismo a partir do governo do Amoses. Né? Eles vão passar por um processo de expansão. Só que essa expansão acabou gerando revoltas. Aqueles povos que eram conquistados, dominados pelos egípcios, passaram a se revoltar contra eles. Até que, no ano 332 a.C., o Egito ele vai se esfacelar, né? Porque ele foi dominado pelo Alexandre Magno da Macedônia, filho do Filipe da Macedônia, que também dominou a Grécia Antiga. Bom, no Egito, o que nós tínhamos de atividades econômicas? A agricultura, gente, era a principal. O trigo, a cevada, o linho. Claro que alguns outros produtos que eram realizados, né, do plantio nas margens do Nilo.
Além disso, era comum a produção do artesanato, né? Quer dizer, principalmente nas cidades costeiras. Nós tínhamos lá oficinas e esses artesãos produziam diversos produtos, né? Tínhamos os carpinteiros para a construção de casas, por exemplo, de ponte, né? Os ferreiros, tecelões, outros produziam cerâmica, outros mexiam com ouro para fazer adornos, por exemplo, né? Quer dizer, era uma quantidade grande de artesãos. Mas a mais importante era a agricultura. Percebam que até a extração mineral era realizada, né? Nós tínhamos ali também pessoas realizando essa atividade, como o ouro, cobre, a turquesa, muito utilizados naquele período, inclusive, né, para ornamentar até túmulos, né, de faraós. Bom, aí nós temos também a pecuária, a pesca e a caça. Todas estas normalmente realizadas ali próximas também ao Nilo, a exemplo da agricultura. Bom, além disso, eles realizavam o comércio com outros povos, além, né, das fronteiras. Quer dizer, eles não ficaram presos apenas ao Nilo, né, a sua região. Negociaram também com outros povos. Bom, disso, o que, que nós temos? O chamado modo de produção asiático, né, que marcou a história do Egito Antigo. Porque as terras eram do Estado. Então, a pessoa ela recebia uma parte da produção, a outra era entregue ao Estado, ao governo, né? Quer dizer, ali na figura do faraó. E depois disso, né, quando nós tínhamos período de escassez de alimentos, o que, que o faraó fazia? Ele liberava os estoques, os armazéns, para distribuir alimentos à população. Quer dizer, era o que nós chamamos aí de um modo de produção asiático, né? Tu trabalha na terra, né, como se você fosse ali um servo do Estado, né? Porque você produz porque está na terra do Estado, mas você tem que pagar pelo uso da terra, né? Que seria um tipo de servidão, então chamado também de servidão coletiva. Bom, então o que nós falamos? Tem um período que as margens do rio elas inundam, consequentemente impróprias para a agricultura. O que acontecia? Essa população ela ia trabalhar nas obras do governo, né? Quer dizer, trabalhava em obras públicas. Bom, aqui nós temos ainda mostrando sobre a agricultura, né? E a contagem dos grãos, do que era arrecadado lá naquele período. Bom, percebam aí a presença, né, aqui do escriba, que nós vamos falar mais à frente. Percebam também a divisão de papéis, né, das atividades. Os homens, né, realizando essa colheita, de repente, as mulheres separavam os grãos, né, quer dizer, isso tudo aí dentro dessa construção do Egito Antigo. Bom, a sociedade. Primeiramente, o faraó ele era praticamente uma figura divina. Ele comandava o exército, ele determinava leis, controlava o comércio, quer dizer, ele era dono de grande lote de terra e concentrava praticamente tudo na mão dele. Percebam que, inclusive, ele era, né, um deus. Por isso, gente, é importante guardar isso com vocês, que o Egito tinha um governo teocrático. O que é o teocrático? Quando, além de governante, ele é o próprio Deus, ou representante dele na Terra, né? Então vamos falar de algumas curiosidades do Egito Antigo, né? Percebam aqui do que nós vamos colocar para vocês essa curiosidade interessante. O faraó Ramsés ele teve em torno de 100 filhos, né? E viveu ali em torno de 90 anos. O Pepi assumiu o trono com 6, viveu 100 e governou por 94 anos. Percebam aí a longevidade desses dois faraós. Quer dizer, viveram ali bastante tempo. E aqui uma outra curiosidade, né? Os faraós usavam uma barba postiça, né, que simbolizava a divindade dele, que seria a imortalidade, por ser o filho de um deus, por exemplo, né, dependendo do contexto, né, que nós estivermos falando. Mas, como eram divindades, isso simbolizava a imortalidade dele. E aqui nós podemos ver nessa imagem. Bom,
a sociedade egípcia, percebam como era variada, gente. Nós tínhamos os nobres, claro que o faraó estava no topo, né? E lembrando também do que eu falei há pouco, quando falamos aqui desses faraós, né? Que há uma longevidade, mas nem todos viveram tanto tempo assim, né? Alguns morreram jovens também. Bom, aqui, gente, sobre a nobreza, né? Quer dizer, essas pessoas normalmente ocupavam os altos cargos administrativos, ajudavam o faraó na administração. Muitas dessas pessoas eram bem próximas a ele, quer dizer, da confiança dele. Abaixo dos nobres, os sacerdotes, que administravam, olha só, os rituais, evidentemente ali até com o faraó, mas, além disso, eles tinham grandes terras, grandes lotes de terra. E lá eles acabavam explorando a mão de obra das pessoas, né, que faziam as suas oferendas, as suas doações aos deuses. Bom, e outro dos grupos, né, desse grupo são os escribas, as pessoas que dominavam a escrita, e que, vale lembrar, não era nada fácil, era bem complicada. Eles ajudavam bastante, principalmente na organização da sociedade. Aí aqui nós temos abaixo os camponeses, né, quer dizer, que estavam ali na base, os artesãos e os escravos. Quer dizer, então nós tínhamos ali uma sociedade bem diversa, né? Vale lembrar que grande parte dos escravos, né, a maioria deles, pelo menos, eram prisioneiros de guerra, como era comum naquele período também, né? E os felais eram muito importantes também, porque eles pagavam muitos impostos, né, ao governo. Lembrem que as terras eram do governo, trabalhavam para o governo também, né, e em troca daquela terra. Bom, religião dos egípcios. Lembrem, gente, eles eram politeístas. Acreditavam em diversos deuses. E acreditavam também na vida após a morte. Daí o porquê eles tinham o hábito de mumificar os seus mortos. Evidentemente, né, de família mais abastada, mais rica, né, e no processo de mumificação, que normalmente era longo. Dá-se a entender, por exemplo, que essa mumificação era coisa rápida, não, poderia durar meses, né, de extrair a água do corpo para evitar que se decomposse, para depois embeber, quer dizer, banhar com essências, né, aromáticas, para depois enrolar o linho e fazer o que nós chamamos das múmias, né, para colocar nos sarcófagos e depois aí nas pirâmides. Bom, e aqui, né, o que nós temos, a representação desses deuses. Percebam que nem todos têm só o formato humano, né? Tem alguns que têm forma aí de animais também, que nós chamamos de forma antroposomórfica, né? Antropo, homem, né? Zo, né? Animal, né? Quer dizer, forma de homem animal. E nós temos aí uma variedade deles, né? De Osíris, né? O deus da vida após a morte, lá no seu tribunal, onde a alma, após a morte, ela era julgada se voltaria ou não para uma próxima vida, né? Quer dizer, nós temos aí uma variedade dos deuses. Bom, aqui, a escrita do Egito Antigo. Nós tínhamos, né, os hieróglifos, que esses aí, gente, os hieróglifos, que eram 3 tipos de escrita. Esses hieróglifos ficou conhecido como inscrições sagradas. Né? Por qual motivo? Porque geralmente eram utilizadas nas lápides de pirâmides, né? em túmulos, né? Ou mesmo em outras inscrições de ornamentação, né? Quer dizer, os grandes monumentos. Então, normalmente, essa escrita dos hieróglifos, que era a mais complicada delas, era sobre pedra, normalmente. Bom, a hierática sagrada, né? Usada a princípio em textos religiosos. Depois não, ela foi sendo massificada, as pessoas passaram a ter acesso a essa escrita hierática, que seria uma simplificação dos hieróglifos, e eram realizadas normalmente sobre madeira ou papiro, que nós mostramos logo no início dessa aula. Bom, aí já por volta aí do século VI a.C., aí passam a usar a demótica. Isso tudo porque eles foram
adaptando essa escrita dele, gente, por necessidade de facilitar as transações comerciais, principalmente. As trocas, os documentos precisavam ser redigidos mais rapidamente. E essas dos hierógrafos eram difíceis, demorados para fazer, quase que um trabalho muito artesanal mesmo. Então a hierática já seria uma simplificação dos hierógrafos e depois a demótica, que era realizada sobre o papiro, quer dizer, a mais simplificada destas escritas. Bom, aqui mostrando para nós como era essa escrita. Os hieróglifos, gente, eram em qualquer sentido, de direita para esquerda ou de esquerda para direita, independia. Não havia, de repente, um padrão. Já quando nós falamos da hierática e da demótica, ela tinha só o sentido da direita para a esquerda, a escrita dela, certo? Bom, então ficamos por aqui, mais essa nossa videoaula e grande abraço. Apareçam sempre no nosso canal e continuaremos colocando mais aulas para vocês. Até a próxima videoaula.